Vamos falar um pouquinho da questão do envelhecimento, né? Hoje existem diversas teorias relacionadas à questão do envelhecimento, né? Entre essas teorias destacam-se, claro, a questão dos radicais livres. Não existe uma idade realmente cronológica para que isso aconteça. Se estipula o quê? Em média, aí, a partir dos 30 anos. Né? Hoje a gente sabe que muitas vezes as pessoas, em virtude de N fatores que eu vou citar aqui, acabam sendo acometidas pelo envelhecimento mais cedo. Não é? É um fenômeno, inclusive eu fiz até um story essa semana chamado Inflam Aging, que é a relação de inflamação e envelhecimento. Então isso realmente é uma realidade. A gente que atende pessoas consegue visualizar que muitas vezes adultos bem jovens, aí na faixa dos 20 anos, eles já começam a desenvolver linhas de expressão, rugas, né? E tem esse caráter de envelhecimento. Mas de modo geral, é a partir dos 30 anos que a pele começa a evidenciar esses primeiros sinais do envelhecimento. E aí, quais as características, né? As principais alterações que se destacam aí para vocês? Primeiro, redução da renovação celular. Então, essa renovação celular ela acaba diminuindo. O aumento do estresse oxidativo. Então, se eu tenho uma quantidade maior de radicais livres, vamos pensar numa balança. Eu tenho os radicais livres que são produzidos pelo meu organismo a partir de N fatores. Vamos pensar aqui. O estresse, vamos pensar o que? A poluição, a má alimentação, e tenho os antioxidantes endógenos. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O número de radical livre ele se torna maior que o número de antioxidantes, tanto endógeno como através de nutricosméticos ou produtos tópicos. E aí, pessoal, eu tenho um fenômeno chamado estresse oxidativo, que é muito comum nos dias de hoje. E é uma característica aí que provoca envelhecimento cutâneo. Além disso, ocorrem alterações a nível, né, a questão melanogênica, então sempre a pessoa também está pigmentada, isso é uma realidade. Então, qual é aquele paciente clássico? Aquele paciente com envelhecimento e com pigmentação. Isso a gente consegue visualizar na clínica, verdade? E também a diminuição na síntese de colágeno, diminuição da síntese de elastina. Então a pele vai se tornando mais flácida, mais envelhecida literalmente. Além da questão dos radicais livres, né, das famosas espécies reativas de oxigênio, os ROS, temos hoje uma teoria que eu destaquei aqui para vocês. Não sei se todos vocês já conhecem, mas é chamada de expossoma. Tá? Expossoma é um termo relativamente novo, tá bom? De modo geral, existem artigos recentes, a partir de 2017, que mostram que esses expossomas, né, esses fatores, eles podem desencadear envelhecimento cutâneo, tá bom? De modo geral, esse termo ele foi criado no ano de 2005, né, expossoma, mas hoje se torna cada vez mais uma realidade para os dias de hoje, tá certo? Então, quais são os fatores que podem causar esse envelhecimento, né, que são considerados expossomas? Aí temos vários fatores e, claro, a gente tem que estar super antenado com relação a isso. Primeiro, má alimentação. Hoje a alimentação ela é fundamental, é super importante a gente ter uma boa alimentação para evitar o envelhecimento. Uma coisa também super interessante que pode ser evitada, a falta de sono. Então, regular esse sono, porque é durante o sono que ocorre essa renovação, essas trocas metabólicas, tá bom? A questão do estresse, como eu já falei, isso também é relevante e é considerado um expossoma. O que mais? Fumo, né? A quantidade excessiva de cigarro, isso é uma realidade. A questão da radiação, tanto a radiação UVA, UVB, e também a questão da luz azul, que a gente tanto fala nos dias de hoje. Então, tudo isso gera envelhecimento. E os artigos comprovam isso, né? Então, na verdade, hoje eu tento minimizar isso. De que maneira eu posso minimizar isso e qual a qualidade de vida que eu posso ter para melhorar o envelhecimento cutâneo, tá certo? Então fica a orientação aí dessas características do envelhecimento para vocês. E cosmeticamente, né? O que é que pode ser utilizado para a gente, primeiramente, melhorar o aspecto do envelhecimento cutâneo?
Bom, muitos perguntam quais os principais grupos de ativos rejuvenescedores. Bom, entre esses ativos rejuvenescedores, destacam-se muito, pessoal, os famosos retinoides, né? Em termos de cabine, talvez os peelings de retinoides, eles são os mais efetivos no tratamento do rejuvenescimento. E a família de retinoides é uma família grande. Eu tenho como destaque hoje no mercado 3 representantes dos retinoides, que é o retinol, né? Lembrar que, de modo geral, eles são derivados da vitamina A. Então, eu tenho o retinol, hoje muito utilizado na forma nano-retinol, certo? Inclusive em peelings químicos. Tenho também hoje a forma Grana Active Retinoide, que é uma forma nova, surgiu aí em 2017. Também pode ser usado em peelings químicos. E tenho também a forma de ácido retinóico, certo? Então, alguns profissionais têm dificuldade, né? Não podem realizar os peelings de ácido retinóico. Mas não fiquem chateados. O que é que acontece? Uma característica fisiológica. O metabolismo dos retinoides, em geral, ele é um metabolismo super interessante. Então, você profissional aplica na pele do seu cliente o nanoretinol. Esse nanoretinol ele vai se diferenciar em retinaldeído. E, por sua vez, ele se diferencia em ácido retinóico. Ao se diferenciar em ácido retinóico, essa molécula, né, tão conhecido, o ácido retinóico, vai ligar-se a receptores específicos no núcleo do DNA celular do fibroblasto e aí vai ativar uma porção específica na fita do DNA, estimulando a produção de colágeno e elastina, gente. Então, em termos de cabine, os peelings de retinoides realmente são os mais efetivos. Então, só recapitulando, eu aplico o nanoretinol, ele se diferencia na minha pele, no meu organismo, em ácido retinóico. E isso torna o nanoretinol um potente rejuvenescedor. E ele melhora muito o aspecto. Lembrar que quando utilizado em cabine, ele aí é numa média de 10%, certo? E é aquele peeling que o paciente vai para casa, porque ele é tempo dependente. Em média, ele leva 6 horas, né? Deve ser utilizado durante 6 horas na pele do nosso cliente. Então, esses retinoides, eles são considerados os estandartes de ouro da cosmética por isso, por sua efetividade. Claro, para os profissionais que podem aplicar ácido retinóico, aí ele já é o análogo mais efetivo, é o metabólito mais ativo. Então, ele liga direto ao seu receptor e, claro, consegue obter uma efetividade maior. Ele é esse grupo, né? É um grupo de nanoretinol 10%. Ele é super efetivo, provoca renovação celular. Então, eles são peelings que descamam, certo? Então, se seu paciente busca produtos que descamam, essa é a ideia. Ele vai promover renovação, tem a descamação, né? Como o leigo associa, né? De modo geral, os leigos associam que os peelings devem descamar consideravelmente. Qual a diferença do nanoretinol para o retinol? A molécula, na forma nano, é uma nanolipossoma, então tem um revestimento lipídico, que tem aumento de permeação. Mas não é apenas o aumento de permeação, gente. Além do aumento de permeação, ela tem mais estabilidade, porque a gente sabe que a vitamina A ela é um potente antioxidante, mas também se oxida muito facilmente. E o objetivo é justamente tentar evitar essa oxidação, tá certo? Então fica a dica para vocês. Lembrar que quando esse peeling for de Grana Active, por exemplo, ele vem numa concentração aí de 3%, para ser utilizado para cabine. E se for de ácido retinóico, hoje aí uma média entre 3 a 12%. Certo, pessoal? Só para ficar mais fácil de contextualizar. Agora, claro, esses aí são produtos super interessantes. Agora, o que tem que ficar bem definido aí para vocês. Eu não posso fazer um peeling de retinoide numa pessoa que está com a pele extremamente desidratada, uma pele envelhecida. A gente sabe que uma das características do envelhecimento é justamente a questão da pele mais seca, mais opaca. Então, a ideia é sempre promover hidratação para diminuir qualquer probabilidade de reação adversa no nosso paciente, tá bom? Então fica a dica aí, sempre o quê? Sempre fazer renovação celular. Claro,
mas sempre hidratando antes. A orientação aí para vocês. Carlos, então quais são os hidratantes que você costuma usar? De modo geral, eu gosto muito de usar, como eu sempre falo aqui para vocês, a aveia coloidal. Eu sempre estou aqui falando da aveia coloidal para vocês, sempre, e uma concentração super usual aí, 2, até 4, 5%. Lembrar que ela pode ser em sachê, então você tem que hidratar essa pele primeiro, para depois utilizar produtos esfoliantes, porque senão você pode ter risco de quê, gente? De hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? E quando em casa, o que é que a gente precisa utilizar, tanto na forma de nutricosmético, quanto na forma de cosmético, de cosmecêutico? Bom, em termos de rejuvenescimento, existem 2 nutricosméticos que eu considero super interessantes. Eles já são um pouco antigos, mas são muito efetivos. Que no caso específico, gente, é o ácido alfa-lipoico e também tem a coenzima Q10, tá? A coenzima Q10. O ácido alfa-lipoico, ele é um potente antioxidante, assim como a coenzima Q10. E a ideia deles é acelerar o metabolismo celular, porque esse metabolismo celular, ele acaba diminuindo a partir do momento que a gente começa a envelhecer. Então eles visam acelerar o metabolismo celular, inclusive a coenzima Q10, ela ativa a produção, né, mitocondrial de ATP, que é super importante aí para o rejuvenescimento cutâneo. Então fica a dica aí para vocês, 100 mg de coenzima Q10 para melhorar o aspecto cutâneo. Vai fazer aquele efeito, né, de dentro para fora, aquele apelo comercial, mas que faz sentido. A ideia é realmente promover um rejuvenescimento como um todo, tá bom? Fica a orientação aí para vocês da coenzima Q10 e também do ácido alfa-lipoico. Então essa é a ideia, gente, potencializar. E claro, falando em questão de nutricosméticos para rejuvenescimento, temos os nossos colágenos, o Eliane também, né? O colágeno a gente vem discutindo bastante, hoje na forma de peptídeos de colágeno. O mais famoso deles é o colágeno hidrolisado, mas tem também hoje o Verisol, que é o peptídeo, né? Com tamanho menor. O que mais? Temos o Cártides também, que é outra pedida super interessante, o colágeno tipo 2. Também fica a orientação para vocês indicarem aos pacientes de vocês. Tá certo? Então, colágeno e envelhecimento tem tudo a ver. Melhora o aspecto da pele, melhora a flacidez, melhora a hidratação também. Se eu tenho uma pele mais hidratada, consequentemente eu tenho uma pele com um aspecto melhorado. Tá bom? Ok? O que mais? E vamos pensar agora, exato, o Cártides, o Eliane. Cártides é um super colágeno, um peptídeo de colágeno que está associado a glicosaminoglicanos. Para quem não sabe, ela escreveu muito bem aí. Então, observa aí que o Will escreveu, o Cártides. De modo geral, esse nutricosmético, que na verdade ele trabalha com colágeno tipo 2, promovendo uma excelente hidratação, a sua molécula também está associada ao ácido hialurônico, que também vai promover uma hidratação super interessante na pele. Então, é uma boa pedida para os pacientes com pele extremamente envelhecida. Tá bom? E ele trabalha aí numa dosagem entre 200 a 300 miligramas. E pode ser associado a outros nutricosméticos tradicionais. Vamos pensar aqui, com o envelhecimento eu tenho o quê? Pigmentação. No envelhecimento, o que é que eu posso usar também? Antioxidantes. Aí vem o nosso velho Oliolá. Lembra do nosso Oliolá que falamos, derivado da oliva? Então, que vem numa dosagem de 300 miligramas. Então, poderia ser associado o Cártides aí, 250 miligramas, com o Oliolá, que é um super antioxidante. Além disso, funciona como inibidor de tirosinase, já que é muito raro uma pessoa envelhecer sem pigmentar, não é verdade, pessoal? Então, sempre tem pigmentação. Então, uma boa pedida aí poderia ser uma formulação, por exemplo, contendo Cártides 250, Oliolá 300 miligramas, e também poderia associar coenzima Q10 100 miligramas. Olha aí, uma super dica para vocês. A associação desses 3 nutricosméticos com efetividade clínica extremamente comprovada há anos sendo utilizado. Claro que aí tem uma observação, 250 mg de Cártides, 300 de Oliolá e 100 de Q10,
vai ultrapassar o limite médio de uma cápsula, que é em torno de 500 miligramas. Então, uma dose, pessoal, vai corresponder aí a 2 cápsulas. Fica a dica para vocês, tá bom? Uma dose igual a 2 cápsulas nesse exemplo específico, tá bom? Deu para entender aí? Espero que vocês tenham copiado essa formulação super interessante. E claro, existem vários outros ativos que podem ser utilizados com esse objetivo. A gente só seleciona alguns para tornar mais fácil, até porque não é obrigado as farmácias terem tudo, né? Fica quase que impossível uma farmácia magistral ter tudo isso, é muito produto lançado, tá bom? Com relação à parte mais tópica, o que poderia usar? Existem ativos que são clássicos. Pode associar o Nutricolin também? Pode. De modo geral, Henrique, o Nutricolin trabalha uma média aí de 100 a 200 miligramas. O Nutricolin, que o Henrique citou, ele é um silício estabilizado. Já falei em outro momento, ele é a união do ácido ortossilícico com o aminoácido colina, dando estabilidade e aumento de absorção a nível intestinal. Então, uma super dica, né? Para vocês também. E o Nutricolin, ele não é só bom para a pele, ele também é muito interessante para o cabelo, né? Ele melhora o aspecto do fio, reduz as pontas duplas, aí é super interessante para vocês, tá bom? E topicamente? Topicamente existem ativos mais clássicos, aí a gente pode destacar quem? Nosso velho conhecido Raffermine, que é um ativo super antigo. Quando eu iniciei aí na manipulação, já existia o Raffermine, mas continua super efetivo, super em alta. O Raffermine, pessoal, ele tem um mecanismo de ação super interessante. Ele vai proteger a elastina da nossa pele. Ele tem uma ação anti-elastase. Então, como seria? Fisiologicamente, a elastase, que é uma metaloproteinase que degrada a elastina, ela se fixa à fibra e degrada essa elastina, provocando envelhecimento. Então, o Raffermine, ele vai proteger a elastina. De que maneira? Se ligando à enzima elastase. Então, ele é um inibidor da metaloproteinase. Fica super dica aí para vocês. Ele é um ativo aí numa concentração usual de 5%, né? E pode vir associado a vários outros agentes aí com características mais novas. Um outro ativo que eu estou gostando muito de trabalhar, também super oriento, é a Prodísia, que é considerada melatonina-like, né? A Prodísia melhora o ciclo circadiano, onde ocorrem as trocas metabólicas. Então, a Prodísia é obtida a partir de um fitoterápico, de uma planta, né? De um fitocosmético, que é a flor da pérsia, tá bom? Então, a Prodísia, de modo geral, usa ela, né? Utiliza em 3%. E pode ter uma associação super sinérgica aí com o Raffermine, tá bom? O DMAI, ele é usado como firmador mais muscular, porque o DMAI, ele atua estimulando a produção de acetilcolina. Então, talvez para a pele mesmo, ele não seja tão efetivo. A ideia aí é mais para músculo mesmo, tá bom? E principalmente ter cuidado no DMAI, pessoal, pacientes. Então, o DMAI, uma observação importante, como ele estimula a produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório, ele se torna incompatível em pacientes que fazem toxina botulínica. Fica a dica para vocês. Então, durante a anamnese, se seu paciente relata que faz uso de toxina botulínica, ele tem níveis diminuídos de quê? De acetilcolina, que é isso que a toxina vai fazer. No momento que você indica um gel, um creme, algum veículo contendo DMAI, isso se torna antagônico, vai reduzir a efetividade da toxina botulínica, tá certo? Então fica aí a orientação para vocês, evitar DMAI, que aumenta os níveis de acetilcolina, em pacientes que fazem uso de toxina botulínica, tá bom? Ok? Então fica a orientação para vocês. Eu destaquei alguns ativos aqui. É tanta coisa bacana que a gente tem que filtrar. Uma coisa que eu destaquei aqui que eu achei super interessante é a questão do envelhecimento, pessoal, dos lábios. À medida que vamos envelhecendo, o que é que a gente observa, né? A boca, né, assim como outras regiões, hoje estão sendo assim, extremamente focadas, vamos dizer assim. Os preenchedores de ácido hialurônico, as hiperpigmentações de lábio, né, destacando sempre os lábios.
E aí, claro, com o envelhecimento, esse formato da boca, o delineamento da boca e a espessura dos lábios, eles acabam reduzindo. Não é verdade? Então, o lábio acaba ficando mais fininho. Isso incomoda, muitas vezes até com rugas, os códigos de barra. Tanto é que a mulher, ao passar o batom, muitas vezes ela relata que o batom migra para o código de barra. Isso acaba chateando essa paciente. Bom, a ideia aqui é você promover uma hidratação super interessante, super intensa nessa paciente. E aí, uma super sugestão para vocês que eu destaco aqui é o famoso sangue do dragão, que é chamado Dragon's Blood. Então, ele está sendo utilizado inclusive em alguns kits cosméticos porque ele promove uma intensa hidratação. Ele é composto principalmente por manteiga de karité, óleo de argan, tá bom? E também ele é obtido a partir de fitoterápicos, fitocosméticos, produtos de origem natural. E o que é que ele vai fazer de tão especial nesse lábio do nosso paciente? Inclusive, você pode fazer como gloss. Você pode pedir para a manipulação fazer um gloss a partir desse princípio ativo, o Dragon's Blood. Ele promove uma extrema emoliência na pele, no lábio, né? Mas ele pode ser usado na pele também. Ele apresenta ação antioxidante, super interessante, melhora a cicatrização. Quem tem lábios rachados também, fica uma super sugestão para vocês. Então, o pessoal aí que faz, né, tanto o microagulhamento nos lábios, né, com aquela agulhinha menor, ou faz preenchimento, pode ser uma boa sugestão a utilização do sangue do dragão. Reduz essas fissuras labiais, é uma tendência hoje, né? E reduz também essa inflamação na região dos lábios. Então fica super dica para vocês manipularem também aí na forma de gloss, né? Gloss labial, numa concentração que vai entre 5 até 10%, tá bom, pessoal? Fica a dica aí para vocês, de 5 a 10%, para melhorar o aspecto dos lábios. Lembrar que os lábios realmente revelam a idade do nosso paciente, tá bom? Eu achei super interessante, é algo super bacana para a gente utilizar, tá super na moda. Quem faz tatuagem pode usar, com certeza pode usar sim, tá bom? Pode usar e até deve, porque promove uma extrema hidratação, ok? Em linhas mais específicas, né, como por exemplo o próprio bigode chinês, né, esse bigode chinês que incomoda muitas pessoas, aí temos o Yanif com H, Yanif ou Yanif, né, que ele é obtido a partir da fermentação biológica de um tipo de alga específica aí, que estimula a síntese de ácido hialurônico. Então esse ativo ele é interessante porque ele estimula o ácido hialurônico endógeno, tá bom? E também acaba estimulando os fibroblastos e melhorando o aspecto aí do bigode chinês. Ele trabalha numa concentração de 1%, ok? 1 a 2 vezes ao dia. 1 a 2 vezes ao dia o sangue do dragão pode ser utilizado. Uma outra dica para vocês, também nas rugas frontais, a gente já vem falando disso há um certo tempo. Aí temos o Agireline, a Girelox, para diminuir essa tensão na área da testa, né, da região frontal, na glabela e também na área dos olhos. Fica uma dica também para vocês. Um outro ativo super bacana que eu destaco aqui para vocês é o Biolumen Firme. Ele é um produto super interessante, inclusive ele é fotoativado. O Biolumen Firme ele é obtido a partir dos polifenóis do noni, da frutinha noni. Então ele é um potente antioxidante. E uma coisa super interessante é que ele é fotoativado. Então ele pode ser usado com LED, tá? Para estimular a produção de colágeno. De modo geral, esse Biolumen Firme ele atua também, além da promover hidratação, ele também pode ser considerado um antioxidante e trabalha aí numa concentração em torno de 5% no nosso produto. Então fica uma dica aí, o Biolumen Firme, para vocês utilizarem aí durante os seus procedimentos, tá? Falamos agora de sangue do dragão, sim, do Dragon's Blood, tá bom? Um outro ativo aí super interessante é a combinação, né, é uma molécula lipossomada que contém na sua composição 3 ativos específicos, né? E o nome dessa molécula é chamada Kinetin L, com K. O Kinetin L ele é uma associação do adenin. Além disso, além do adenin, deixa eu
que fica melhor para vocês. Além do adenin, o ácido alfa-lipoico e também do VCPMG, que é uma vitamina C estabilizada. Então, na molécula do quinetin tem associação, na lipossoma tem associação desses 3 agentes, né? Então, ele vai ter uma ação antioxidante, um potente antioxidante. Além disso, vai estimular a produção de colágeno, tá? E também tem essa ação, o poder da vitamina C, né? De dar luminosidade, dar vício à pele. Super interessante. O quinetin, ele trabalha numa concentração aí de 10% e pode ser associado, por exemplo, ao próprio Dragon's Blonde, na mesma formulação, tá? Inclusive para ser usado em colo, pescoço, não só obrigatoriamente nos lábios também não, tá bom? Sangue do dragão, LP, 5 a 10% para lábios, uma vez ao dia. Bom, a ideia de tempo de ser 1 a 2 vezes ao dia vai depender, pessoal, da necessidade do seu paciente, tá certo? E a concentração realmente de 5 a 10%. E aí a avaliação se faz necessária. Se ele precisasse 2 vezes dia, a gente vai usar 2 vezes dia. Se não, a gente utiliza apenas uma vez, tá bom? Fica a dica aí para vocês, ok? Outro agente também super interessante, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar, né? Como eu falei, é o Argireline, que no caso é super antigo. Hoje a gente trabalha com Argirelox para diminuir essa tensão da pele, tá certo? Então, para quem faz toxina botulínica, fica a dica aí para vocês, para potencializar o nosso tratamento, tá bom? Sangue do dragão pode ser usado no rosto todo? Bom, ele é um hidratante, um antioxidante, nada impede não que ele possa ser usado não. Nada impede não, você pode usar normalmente, tá certo? Ok? O que mais? A Girelox, isso mesmo, a Girelox é o Botox-like, ele visa diminuir a tensão superficial da pele, né? As pessoas que são muito tensionadas, oxidadas, glicadas, elas precisam muitas vezes de Argirelox para poder diminuir a tensão superficial da pele. Fica a dica, em média aí, em torno de 5% para os usuários aí, para as pessoas que necessitam diminuir essa tensão na pele. Tá bom, pessoal? E aí faz o Botox também. Fazer o Botox na ideia usa a toxina botulínica e utiliza os cosméticos e nutricosméticos, né? Tá bom? Você pode falar dos tensores para peles maduras? Podemos falar assim. Os tensores, eles são subdivididos em gerações. O tensor mais antigo é o famoso Tensine, né? Ele trabalha formando um filme coeso, elástico na pele. O Tensine é antigo, mas ele é muito efetivo ainda. Então, se você acha interessante utilizar Tensine, não tem problema. A ideia mesmo dos tensores é promover efeito Cinderela, tá? Então, você vai fazer o lift facial. De modo geral, a literatura traz aí uma média de 5%. Aí eu vou falar como formulador. Trabalhei anos em farmácia magistral e o que é que eu percebia? Quanto maior a concentração do Tensine, formava um filme mais coeso, é claro. Mas aí, com o passar do tempo, acabava rompendo aquele filme. Então, eu considero uma média boa aí, entre uma média de 3% na formulação, tá bom? E lembrar que o Tensine ele pode ser usado no rosto todo, colo, pescoço, não tem problema. Hoje, existem tensores mais novos, o Ossilift, tem agora o Peppa Tiget, que eu já falei em outros momentos, que são ativos mais novos, mas extremamente efetivos, que vocês podem estar encontrando aí nas manipulações na região de vocês, tá bom? Qual a concentração do Argirelox? Uma média aí de 5%, eu acho que é interessante, por conta do custo também, tá certo, gente? Tem que pensar também, muitas vezes, no custo do nosso paciente, porque senão acaba ficando muito caro, mas ele vai até 10. Você pode, se o paciente puder, ele vai fazer até 10. Mas a ideia aí é questão do custo, porque eu nunca vou usar a Argirelox sozinho. Eu vou usar associado a outros ativos, tá certo? Então fica a orientação aí para vocês. Ok? Uma observação do Argirelox é só que ele vai ser usado nos pontos da toxina botulínica, tá bom? Ok? Bom, entre os silícios mais
né, mais tops aí, de acordo com com Julie, é a questão aí do oral, o Nutricolin. Hoje tem o Biocil também, que é uma boa pedida para que a gente tenha um resultado bem satisfatório no nosso paciente, tá bom? Então o Nutricolin e tem o Biocil hoje também, para que a gente possa utilizar com muita efetividade clínica, tá bom? Fica a orientação aí para vocês. Ok, pessoal? Então, na verdade, o sistema de tratamento é cabine, produtos home care, tanto in quanto out. Lembrar do fotoprotetor, não existe tratamento de envelhecimento se a pessoa não faz uso de fotoprotetor. Falamos já muito aí da questão da luz azul, da importância do produto ter um FPS ideal, ter um PPD ideal, ter uma cobertura de base, né? Esses produtos multifuncionais de hoje em dia precisa ser reposto a cada 2 horas. Aí vem a temática dos nutricosméticos, fotoprotetores orais, né? Tem gerações mais antigas aí o polipod e o leucotomos, mas hoje falamos muito aí do Red Orange, né? Que é essa laranja italiana, laranja vermelha, que tem esse potencial antioxidante, serve de barreira protetora da nossa pele. Então, na verdade, é um conjunto de coisas, uma boa hidratação. Ah, Carlos, minha paciente, ela usa ácido hialurônico. Super interessante. Se ela acha coerente, hoje a gente sabe que na cosmetologia tem o nano hialurônico, que é uma forma mais efetiva, a gente pode utilizar o nano hialurônico, né? Mas a hidratação ela tem que acontecer. Eu dei a sugestão aí da aveia coloidal, mas aí fica a critério do seu paciente, tá certo? E de você, né, como profissional, porque muitas vezes a gente indica as coisas e eles acabam não utilizando, não é verdade? Essa temática antipoluição também hoje é uma realidade. A gente sabe que a poluição causa danos na nossa pele, além de pigmentar, provoca degradação de colágeno, degradação de elastina. Então, se você tiver algum ativo antipoluição, a gente já citou aqui o charcoal, né? Que é o famoso carvão ativado. Hoje existem sabonetes que podem ser trabalhados aí com o charcoal, máscaras que contêm charcoal na sua composição, tá bom? Ok? Então fica a dica aí dos produtos antipoluição para ter mais efetividade clínica. Tá? Então serve até de preparação para os nossos procedimentos, máscaras, né, com esse objetivo. Tá bom? De ação detox. Ok? E a nossa velha vitamina C. A nossa vitamina C, ela é super interessante. Hoje ela está renovada com muitas formas de apresentação. Tá bom? E pode ser utilizada aí, associada a vários outros agentes, vários outros ativos, tá bom? Inclusive eu tenho, né, quem quiser anotar aí, vocês que gostam das minhas formulações, uma formulação super interessante de nutricosmético para dar firmeza à pele. Então poderíamos usar aí a luteína, que é um potente antioxidante, numa concentração em torno de 5 miligramas. Também poderíamos usar a vitamina C, aí numa concentração de 250 miligramas, super interessante. E poderíamos usar também algum outro ativo antioxidante, no caso específico a própria coenzima Q10 aí de 100 miligramas, certo, pessoal? Ok? Microagulhamento para melasma. Assim, a gente já falou muito de melasma e microagulhamento, né? O padrão ouro é o ácido tranexâmico. Porque o objetivo hoje, Julie, aqui da nossa live é mais relacionado à questão dos anti-idades, tá bom? Dos estimuladores de colágeno, mas aí para você pode usar o ácido tranexâmico, associar a TGP2, tá bom? Essa orientação aí para o microagulhamento, lembrar da agulha de 0,5 milímetros, né? Agulha menor para o melasma, tá bom, pessoal? A coloidal é rico em beta-glucan. Então, além de hidratação, ainda é um anti-irritante. Geralmente, aí se trabalha em 2, 4, 5%. Inclusive, pode ser usado em sachê também. A formulação, Rafa, deixa eu ver, foi a que eu falei agora. A luteína, 5 miligramas, não foi isso? Coenzima Q10, 100. Vitamina C, 250. Então, seria uma boa pedida, Rafa, para ser utilizada. Tá bom? Vitamina C 250, coenzima Q10 100 e luteína de 5 miligramas. Tá bom?
Você pode associar, como eu falei, luteína, vitamina C e coenzima Q10. Tudo junto, é tudo numa mesma cápsula. A ideia é evitar múltiplas doses, né? Então a ideia é o paciente tomar uma cápsula ao dia, intervalo entre o café e o almoço, por exemplo, para poder ter esse resultado aí, diminuindo a oxidação das membranas. Hidratação de la piel tópica. Sí, entonces para hidratación tenemos, por ejemplo, ácido hialurónico, es una sustancia muy empleada. Avena coloidal, que trabajamos acá en Brasil, como hablé, 5% también. Vitamina E es otra sustancia. Perfecto? Cesse. Rafaela, minha amiga de Natal. Prof, pode indicar algum ativo que cause efeito volume nos lábios, tipo efeito de preenchimento? Sim, temos sim. O que eu costumo trabalhar é o Volufiline, né? O Volufiline, inclusive, tem linhas cosméticas que estão já utilizando nas suas formulações. Agora, a hidratação com Dragon's Blonde, inclusive, você pode associar os dois, Rafa. Ele é benéfico, tá bom? O Volufiline e o Dragon's Blonde seria super interessante para a gente ter um efeito bem bacana na pele. Fica a dica aí para vocês, tá bom? Marielle, argireline, tensina e rafamine dão conflito no efeito ou pode associar tudo no mesmo produto? Não, eles podem ser associados juntos. Boa pergunta. Agora, no momento da aplicação, Marielle, é que eu vou ter cuidado, que eu só posso aplicar nos pontos de botox, já que o argireline ele vai diminuir a concentração de acetilcolina, tá? Causando esse efeito dermo relax. Então a ideia para vocês é ter cuidado com o argireline, ok? Certo? Resveratrol e silício pode. Resveratrol é uma substância super interessante, muito utilizada, né? Aí tem que ver as formas que você tem, porque hoje tem muitos tipos de resveratrol, né? Muitas formas estabilizadas. Fica a orientação aí, a dica para vocês, tá bom? De nano hialurônico, 5%, 5% até 5%, né? Vitamina E, uns 2, 3%, né? Vitamina E é super lipossolúvel, então super efetivo, ok? Cártides 250, oleolar 300 mg, coenzima Q10 100 mg. E para olheiras, para a área dos olhos, para rejuvenescer, você pode usar todos esses produtos que a gente falou, né? Para a área dos olhos, para os pés de galinha. Para olheiras aí você tem que usar, hidratar ou utilizar formulações com caráter esfoliantes, né? Isso aí já seria um tema de outra live, né? E o ácido mais utilizado realmente é o ácido tioglicólico para olheira. Aí você tem que observar o caráter da olheira, se é melânica, se é de hemosiderina. É um tema mais específico, tá bom? Aí a gente pode debater em outra live. Ok? Então, para finalizar, a ideia é estimular colágeno, proteger esse colágeno, estimular a elastina, proteger a elastina, diminuir os níveis de radicais livres na nossa pele. Agora, claro, gente, não adianta a nossa paciente utilizar o melhor produto se ela continua estressada, se ela continua se alimentando mal, né? Se ela continua indo muito à praia sem utilizar fotoprotetor, que é uma realidade hoje em dia, né? As pessoas utilizam produtos, mas o protetor nem sempre é utilizado como se deveria, não é verdade? E aí acaba não tendo o êxito que deveria, ok? O oleolar ele já é um antioxidante. O oleolar ele já é um antioxidante, entendeu? E você pode associar a outros, tá? Você pode associar a outros. Por exemplo, a luteína, Q10, como eu falei, a própria vitamina E, vitamina C e tantos outros antioxidantes que falamos aqui no decorrer das nossas lives. Red Orange e tantos outros, né? Ok? Para diminuir as bolsas que ficam embaixo dos olhos. Aí tem que... existem ativos anti-bolsas. Eu gosto muito de um chamado Eye Sério. Uma boa hidratação ajuda muito. Eye de olho, né? Sério. Aí uns 2, 3%, tá bom?
dúvidas, deixa salva. De manipular os antioxidantes com protetor oral na formulação, pode? Pode, porque o protetor oral, ele é um antioxidante, entendeu? O protetor oral, ele é um antioxidante, ele vai inibir a oxidação a partir da radiação solar, então ele impede que as membranas, né, elas sofram a ação da radiação, dos radicais livres, entendeu? Então eles são antioxidantes, seja o polipódio, seja o que mais? O Red Orange, seja o Antiox Plus, que é um outro fotoprotetor oral, todos eles visam minimizar a agressão da radiação, tá bom? Ok? Já o Cártides, ele é um colágeno tipo 2, que está associado a glicose-aminoglicanos, especificamente, aí o que ele é mais associado é o ácido hialurônico, tá bom? Então ele vai promover uma hidratação excelente para pessoas que estão envelhecidas, com pele desidratadas. Ok, pessoal?